Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho de como foi a transição da cama compartilhada pro bercinho do Miguel. Então, como eu já tinha contado pra vocês um pouquinho nos vlogs, eu vou contar mais detalhadamente aqui pra vocês. Eu nunca imaginei que eu fosse tirar o Miguel da minha cama. Nunca foi um problema dormir com o Miguel, até que ele começou a crescer. Começou a se mexer muito durante a noite. E como o Miguel ainda mama, ele sempre ou dormia nesse braço aqui meu, que era mais fácil dele acordar e já mamar, ou ele dormia nesse outro. Então eu ia revezando. Sempre que ele mamava nesse peito, eu passava ele pro outro peito pra ele mamar o outro. E aí a gente foi levando assim. E antes de tudo, pra quem não acompanha o canal, o Miguel tem 8 meses hoje. E desde os 7 meses ele dorme aqui no quartinho dele. Ele teve várias crises, ele teve crise com 5 meses, ele teve crise com 6. Então nessas crises ele acordava de meia em meia hora querendo mamar o tempo todo e se mexia muito, muito. Até que um certo dia eu acordei, eu não conseguia virar o pescoço pro lado assim, gente. Eu acordei dura, travada e com muita dor que subia das costas até o pescoço. Porque quando o Miguel estava no meu braço, ou eu ficava assim, ou eu ficava assim, né? Tortinha, na cama, sempre. E aí a gente não dormia muito bem, nem eu nem ele, porque ele dormia em cima do meu braço. Pra ele se virar, ou ele se virava em cima de mim, ou ele se virava em cima do pai. E aí nesse dia que eu acordei travada, gente, eu fiquei o dia inteirinho travada, não conseguia mexer o pescoço. Às vezes eu não conseguia nem pegar ele pra brincar. E, gente, foi muito tenso. E aí eu achei que ia passar isso no fim da noite, não passou. Eu passei a noite em claro e com muita dor. E eu sentada do ladinho assim na cama, eu via que ele precisava de espaço. E que, claro, como a gente precisa de um espaço pra gente poder dormir tranquilo, ele também precisava. E aí nessa noite que eu fiquei sem dormir, tinha uma almofada entre o Miguel e o pai. E o pai acabou se mexendo um pouquinho mais, esticou o braço. E no que ele esticou o braço, a almofada foi em cima da cabecinha do Miguel. Graças a Deus que eu estava acordada, já tirei aquela almofada, já dei um beliscão no pai, já mandei ele se afastar do Miguel. Então, gente, eu fiquei muito tensa, muito apavorada, porque se eu não estivesse acordada, o que podia acontecer? Sabe assim, aquela paranoia de mãe? E aí eu decidi que ou a gente montaria o berço no nosso quarto, ou o Miguel passaria a dormir no quartinho dele. E como vocês acompanharam, eu tentei fazer o quartinho do Miguel montessoriano. E a primeira noite a gente dormiu no sofá, porque a gente ficou com medo de não escutar ele, ficou com medo de ele chorar, acontecer alguma coisa, e a gente não escutar, porque a gente teria que deixar a porta fechada. Pra quem não sabe, a gente tem gatos. E aí a gente começou a criar uma rotina com ele. Às 7 horas a gente dava a janta, brincava com ele um pouquinho, já dava um banho bem relaxante, bem demorado na banheira. E aí trazia o Miguel pro quarto, abaixava a luz bem fraquinho, assim, quase escuro. E aí eu sempre pegava um olhinho e fazia uma massagenzinha nele, já que ele tava mais relaxado. E como aqui no quartinho dele ele só vinha pra brincar, ele achava que a gente tava aqui pra brincar. Então ele sempre queria estar brincando o tempo todo, não importa se ele tava mais calminho, se ele não tava. E aí eu comecei a tirar os brinquedos que fazia barulho. Comecei a deixar mais livrinhos, mais coisinhas que ele só possa pegar, que não faça barulho. Como ele tinha um apego maior, assim, eu peguei a fronha, aquela fronha que a gente já tá na hora de botar pra lavar, sabe? Que fica aquele cheiro. E aí eu peguei essa fronha do pai, que tava com o cheiro dele, e coloquei num travesseirinho ali perto dele. E aí ele ganhou o brinquedinho dos tios dele, que ele tem uma luzinha e ele acende um ursinho e fica tocando uma musiquinha. E aí a gente apagou a luz, acendeu essa luzinha na parede, ele ficou impressionado, assim. E todo mundo quieto, a gente já falava mais baixinho com ele. Pra ele tudo era novidade, sabe? E aí eu dei mamar e deixei ele no colchãozinho. A gente sempre deixava ele no colchãozinho durante o dia, quando ele dormia. Então eu deixei ele no colchãozinho, a gente saiu e ficou lá na sala. Gente, não deu o quê? Uns 20 minutos, ele chorou. E aí o pai veio. Como eu sabia que não era mamar, o pai veio, pegou ele, fez ele dormir, colocou ele no colchãozinho de novo. Essa noite a gente acordou várias vezes, assim. De hora em hora, a gente tava aqui no quarto acalmando ele. Então essa foi a primeira noite, ele dormia assim no colchãozinho, mas ele acordava sentindo a nossa falta. Ele fazia um pio, a gente já tava aqui em cima dele. Então a gente queria passar pra ele que mesmo que ele estivesse aqui no quartinho, sempre que ele precisasse, a gente ia estar aqui, pronto pra atender ele, pra ver o que tava acontecendo.
A gente tava com o coração muito apertado, a gente não conseguiu dormir, porque é uma decisão muito, muito grande. Quem tem cama compartilhada sabe disso. E aí na segunda noite, gente, foi incrível. Como a gente tava acordando muito e vindo da sala pro quartinho dele, a gente resolveu colocar um colchão de solteiro aqui no quartinho dele também, pra dormir, pra já estar perto dele ali, pra ele entender que a gente estava perto dele e a gente só não iria dormir junto. E nessa noite o Miguel dormiu, tipo lá pelas 9 horas, a gente foi pra sala, assistiu um pouquinho de televisão, deu umas 10, 10 e meia, a gente já veio pro quarto, porque a gente pensou assim, a gente tem que se preparar, porque essa noite vai ser longa também e tal. E aí a gente veio pro quarto e ficou, e ele nada dele acordar, e a gente ficava mexendo no celular ali, e olhando pra ele, e gente, ele dormiu tão bem, que sabe quando dá aquela paz assim no coração, que a gente sabe que a gente tá fazendo bem pra ele? E aí as duas ele acordou, e aí o chorinho dele já era pra mamar, e aí eu dei mamar, ele dormiu de novo, tipo, ele fez assim, ó, ele virou o rostinho, fez assim como, tipo, me coloca no colchão que eu já mamei. Ele dormiu de novo e, gente, ele foi acordar às 6 horas da manhã. Quem é mãe que acorda várias vezes à noite sabe o quanto 2 ou 3 horas de sono, assim, direto, a gente descansa muito. Acordei 6 horas, dei mamar pra ele de novo e ele virou pra dormir de novo. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí essa noite foi sucesso, assim. E como eu sempre falo pra vocês, eu sempre peço pra Deus me iluminar, pra Deus me mostrar o caminho certo, pra mim fazer as coisas certas com o Miguel. E nesse dia eu tive a certeza que eu tava fazendo a coisa certa. Tava doendo ali no meu coração deixar ele no quartinho, mas eu vi que eu tava fazendo a coisa certa. Na terceira noite já foi um pouquinho diferente. Ele acordou querendo mamar mais, e aí eu não sei se pode ser o que aconteceu durante o dia, se ele comeu menos, que ele tava precisando, mas ele acordou pra mamar mais vezes nessa noite. E aí na outra noite ele já dormiu mais, a gente ficou aqui dormindo no quartinho dele 15 dias. E aí ele já viu que ali era o cantinho dele dormir, ali era o cantinho pra ele. E dentro desses 15 dias o Miguel aprendeu a engatinhar. E teve uma noite que eu até compartilhei com vocês lá no Snapchat o que aconteceu. O Miguel dormindo, ele começava a engatinhar. E eu li um pouquinho mais sobre isso e eu vi que é normal, que o bebê teve um pico de desenvolvimento, que normalmente acontece quando eles começam a andar, quando eles começam a engatinhar, quando eles aprendem uma habilidade nova. Dormindo, gente, ele se arrastava e erguia a bundinha e ele acabava caindo do colchãozinho dele. E a gente começou a forrar o chão com almofadas, com travesseiros. E ele passava dessas almofadas, desses travesseiros. E eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa com ele. E sempre que ele ia pro chão, ele ia acordar chorando. E não dava, tipo, 30 minutos ele tava no chão de novo, chorando, sabe? Então tava atrapalhando o sono dele. Isso durou umas 2, 3 noites. E a gente assim com o coração na mão, não sabia o que fazer. E a gente relutando porque a gente queria o quartinho montessoriano. E como eu já disse pra vocês no vlog anterior, nem tudo que dá certo pra um dá certo pra outro. Nem tudo que é bom pro meu filho vai ser bom pro seu filho. E aí a gente montou o berço. E quando a gente montou o berço, eu decidi que a gente ia dormir no nosso quarto. Ele já tinha pego a confiança de dormir no quartinho dele, já tinha aquela ligação que o quartinho dele era pra ele dormir, que a gente sempre estaria perto dele assim que ele chorasse, assim que ele acordasse. Então a gente fez toda a rotininha com ele, a gente fechou a porta, ele dormiu, a gente fechou a porta e foi pro nosso quarto. Nossa, gente, no primeiro dia eu juro que eu não dormi. Aí, nessa noite, ele dormiu, acordou 2 vezes na noite, que foi às 2 e às 5 e pouquinho, quase 6 horas. Mas sempre naquele ritmo de 2 mamadas na noite. E nessa noite foi muito engraçado. E aí, como eu deixei a porta dele encostadinha e o aquecedor aqui dentro pra ficar mais quentinho pra ele, tava bem frio. E eu acordei às 2 da manhã, ele tava chorando assim, e eu aqui na porta escutando ele. Aí ele viu que a gente não veio, ele fez ele começou a berrar, tipo assim, não tá me escutando? Eu vou gritar. E gente, ele tava em pé nessa grade do berço dele. Eu tava bem tranquila, porque se a gente tivesse no nosso quarto e eu não escutasse ele chorando, ele ia gritar pra gente escutar ele. E aí nessa noite a gente tava deitado na cama e olhando pro teto, e eu parei pra pensar quando foi a última vez que eu estava aqui nessa cama deitada sozinha sem o Miguel. Então hoje o Miguel dorme no quartinho dele, no bercinho dele, e hoje eu tenho certeza de que foi a melhor coisa que a gente fez.
que foi a melhor coisa pra gente, foi a melhor coisa pra ele. E eu quero deixar aqui bem claro que essa foi a nossa experiência, essa foi a decisão melhor a ser tomada. Foi uma decisão muito doída em mim, mas na segunda noite eu percebi que era o que tava fazendo bem pra ele, era o melhor pra ele. E eu recebo comentários do tipo, a minha filha não quer ir dormir no bercinho dela, ela quer dormir só na minha cama. Não se sintam pressionadas. Se é o melhor pra você e pra ela dormir na sua cama, tudo bem, fica tranquila. Então não tem uma regra, meu filho vai ter que dormir no quarto dele sozinho, meu filho vai ter que fazer tal coisa sozinho. Não, se ela tá dormindo melhor na tua cama do que no bercinho dela, deixa ela dormir na tua cama. E se não tivesse fazendo bem pra ele, se ele não tivesse dormindo bem aqui no quartinho dele, com toda a certeza do mundo eu levaria o Miguel de volta pra minha cama. E nesse mundo da maternidade não existe regras. Existe o que é melhor pra você e o que é melhor pro seu filho. Ponto. Então é tudo no tempo deles, não existe regra, gente. Até hoje eu sinto muita falta dele, tá dormindo ali. E às vezes de manhã, quando o pai sai pra trabalhar, eu venho aqui pra dar mamar pra ele e eu levo ele pra minha cama. E o meu sonho era ter uma cama de 2 metros pra gente dormir todo mundo junto de novo, mas, né? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até amanhã.